Ai, 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 ai. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Sim, meu amigo. Sim, minha amiga. Aliviado esteja você, porque faltando 17 minutos após mais de 1 hora de intervalo entre a única pessoa e os demais lutadores, o El Romero, ele entrou na balança faltando 17 minutos, depois de todo mundo ter pesado. Alex, Cowboy brasileiro pesou, o Adesanya foi um dos primeiros também, sem muitos problemas. Todo mundo ok, beleza. A outra luta pelo cinturão, da Weili Zhang contra a Joana, também tudo certo. E aí aquela apreensão no ar, onde a partir de 1 hora, faltando 1 hora, colocaram um cronômetro na transmissão ao vivo do site americano, aonde eles estavam transmitindo em tempo real a pesagem. Nós estávamos acompanhando, esperando que acabasse para trazermos aqui para vocês a notícia o mais rápido possível. E aí deu um intervalo de 1 hora e faltando então aí seus 17 minutos, como vocês estão vendo, o Yoel Romero entrou, subiu na balança, com ar de preocupação, de cansaço e possivelmente sofrimento aí para conseguir bater o limite da categoria 185 libras, 83,9, para se credenciar a disputar o cinturão. E ele conseguiu, ele bateu ali no limite e faltava bem pouquinho tempo. Então, durante esse período, esse espaço aí de 1 hora entre dos outros lutadores para ele ainda estava no processo de perda. Tem outros lutadores que assim que bate o horário, eles já conseguiram bater o peso antes. Então vamos supor que a pesagem abra do meio-dia às 2 da tarde, estou dando um exemplo. Tem caras que já estão prontos para chegarem e o mais rápido possível, que é uma coisa, é uma estratégia, é a melhor a se fazer. Quanto mais perto do início da pesagem o lutador estiver pronto para já estiver no limite da sua categoria, ele pesa para que o mais rápido possível ele consiga reidratar. Então, quanto mais longe da luta ele tiver tempo para a sua reidratação, melhor ele vai estar, mais horas ele vai ter para se recuperar. Não é o caso do Yoel Romero, que precisou do limite quase da pesagem inteira e bem diferente dos outros, né? Fazendo uma comparação aí, o Adesanya foi um dos primeiros, tranquilaço, fazendo brincadeira, suave, e o Romero, ele entrou apreensivo, depois ele deu um desabafo, perguntou quantos anos, tipo, quantos anos eu tenho, quantos anos eu faço isso, bateu no peito, dando aquele grito de alegria, aquele grito de felicidade e de agora ele vai poder descansar, vai poder recuperar o peso e obviamente ele sabe que vai valer o cinturão, que é uma coisa que a gente sabe aí que há poucos dias atrás não aconteceu, infelizmente, para o nosso brasileiro Davidson Figueiredo. Por perigo de ele não bater o peso, acredito que eles devem ter feito uma pesagem mais agressiva, ele e o seu time, falando do El Romero, para que no máximo nesse tempo, aí, nessas 2 horas que tinha a pesagem mais ou menos, ele pudesse chegar, nem que fosse no limite, mas bater o peso, e aí depois sim, agora é um abraço, recuperação, descanso, para amanhã a gente ter o UFC 248 entre Yoel Romero e Israel Adesanya valendo o cinturão. Na encarada de ontem, o Romero pareceu um pouco mais irritado com o Adesanya, acredito que por essa displicência que ele vem tendo aí na semana da luta, tirando uma onda e tal, e ele fez uma comparação com o Whittaker, uma coisa curiosa que ele deu o depoimento em relação ao Whittaker e Adesanya. São dois excelentes lutadores, ele elogiou os dois, porém ele disse que caras como o Whittaker, bons pais de família, caras respeitosos e excelentes lutadores, eles trazem uma imagem para fora do octógono, curiosa essa posição inclusive do Romero, que é louvável, assim como, por exemplo, o famoso Daniel Cormier, que sempre criticava aí o John Jones pelo fato dele ser um cara arruaceiro, um cara que fica fazendo besteirinhas aí fora do octógono na sua vida pessoal, que não nos diz respeito, mas essa comparação foi curiosa porque ele colocou o Adesanya nessa caixa aí de John Jones da vida. Esse lance do Adesanya ter pego um carro por dia para ficar desfilando eu tô tranquilão, eu vou nocautear, e é isso aí. E aqueles depoimentos também que foram infelizes, que não importa se o Romero morrer no octógono, já tá velho, e é isso aí. E aí o Romero deu
ele deu um aperto de mão firme no Adesanya e na encarada deles de ontem, aonde o Dana White teve que separar e tal. O Romero parecia que não queria soltar a mão do Adesanya, ele meio que riu ali, ficou meio desconfortável. E é realmente, né, essas coisas que tinham acontecido nas últimas semanas que a gente passou para vocês, aquela infelicidade monstruosa do Adesanya falar do lance das torres gêmeas, que vai cair igual as torres gêmeas e tudo mais. Eu acho que o Adesanya entrou na cabeça do Romero, mas não pelo lado negativo da coisa, aonde vai desconcertar o Romero, vai fazer ele errar na sua estratégia, que a gente vai falar agora qual pode ser. Eu acho que entrou no lado positivo, porque o foco do Romero olhando o Adesanya nas encaradas, agora mais perto da luta ele está muito sério, mais brabo, e aí é aquela coisa, né, não queira cutucar a onça com vara curta. Então, não que isso faça uma enorme diferença, mas a gente sabe que no campeonato, lutas de alto nível, qualquer detalhe, qualquer milímetro qualquer pensamento rápido, qualquer ação e com uma pitada de agressividade, uma pitada de ímpeto e vontade, possa vir a fazer diferença sim. Então, com certeza, teremos o Yoel Romero 110%, obviamente o Adesanya também, mas agora chegando mais perto da luta, eu estou curioso em saber se o Adesanya vai conseguir lidar com a isometria, com a pressão do Romero, com aquelas tentativas de quedas meio malandras, que ao mesmo tempo, em vez de uma tentativa de queda, pode do nada vir uma joelhada voadora do Romero, aqueles overhands pesados, assim como ele nocauteou o Luke Rockhold, e entre outras coisas mais. Então, a configuração de luta do Yoel Romero ela é muito perigosa para o Adesanya. É um cara que vai ter que se movimentar lateralmente, é um cara que vai ter que pontuar bastante, assim como a gente deu o exemplo dele ser um kickboxer de alto nível. Ele tem poder de nocaute, lógico que tem, mas ele é um cara que começa pontuando, começa jogando muitos golpes retos em linha, chutes frontais, eventualmente algum joelho na hora certa, mas se ele quiser encurtar e jogar de golpes cruzados com o Romero, assim como o Borrachinha fez, que o Borrachinha também tomou um flash down ali, o Romero encaixou um cruzado, o Borrachinha quicou no chão e levantou, tem que ver se o Adesanya, tomando a mesma mão ali, nesse jogo de dirty boxing, de boxe sujo, que se dá para se dizer, que é quando a gente entra no clinch e começa a jogar golpes curvos, uppers, cruzados, cuidado, porque não é o melhor lugar onde o Adesanya poderia ficar dentro dessa guerra inteira. Então, eu acredito que a gente vai ter uma luta em pé. Não sei se o Romero vai querer botar pro chão. Eu acho que ele vai botar pro chão no máximo se eles entrarem num terceiro round da vida e ele vê que não estava dando certo a parte da trocação, pelo fato do Adesanya estar pontuando mais, um cara mais ativo, um cara que bota maior volume de golpes. Aí beleza, aí eu acredito que de repente eles mudem a estratégia do Romero a partir do meio da luta. Até porque a gente sabe que esses Championship Rounds, os rounds de campeonato, por mais que não esteja especificado na regra dos árbitros, ele tem sim uma importância maior e digamos que é visto com mais bons olhos para os juízes laterais, enfim. Então acredito que a gente possa ver aí um Romero trabalhando forte, isso obviamente, né, caso a luta entre do terceiro para o fim. A gente está falando numa possível luta por pontos, que é um cenário bem visível na minha opinião. Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês visualizam, um nocaute rápido do Adesanya, ou até do Romero, ou um ground and pound violento do Romero. Comentem aqui embaixo qual é a visão de vocês. E aí, obviamente, a gente vai entrar com uma análise mais profunda nos estilos, né? Cada um dos dois, ver como casa, ver como encaixa, e possivelmente a gente faça isso amanhã, um pouco antes da gente entrar na nossa live, para depois a gente ficar com vocês aí até altas horas assistindo, conversando, trocando aquela resenha monstruosa, e acredito que a gente vai ter uma das melhores lutas do ano amanhã no UFC 248. Pelo fato do casamento, pelo fato do cara ser jovem, um kickboxer, veloz, é agressivo. O Adesanya não costuma evitar lutas, não é aquele cara que fica toda hora caminhando para os lados. O Romero é aquele cara que parece que está morto, do nada explode, e quando explode parece um garoto de 25 anos também. Então, essa configuração toda aí me faz crer que teremos
um excelente combate. E tomara que não haja um nocaute relâmpago, porque seria um pecado a gente não ver o desempenho do Romero e do Adesanya durante pelo menos aí 15, 20 minutos, caso a luta não vá por pontos e a gente tenha 25 minutos de uma excelente batalha. Então, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e depois de se inscrever, clica no sininho, assim como está aparecendo a opção para vocês, aqui embaixo, depois de ter inscrito, clica no sininho na opção todos. E aí a gente se vê amanhã numa maratona de vídeos. Tamo junto, grande abraço, até!